Caros colegas advogados de todo o Brasil, aqui quem fala é Carlos André Pereira Nunes. Eu sou professor da Escola Superior da Advocacia, no estado de Goiás, e da mesma sorte, professor da Escola Superior da Magistratura daquele estado. Sou ainda sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação, que também fica no estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui em Brasília, na Escola Nacional da Advocacia do Conselho Federal da OAB, para falar sobre um dos assuntos mais interessantes da última Flor do Lastro da língua portuguesa, assunto esse que foi ancorado por uma pergunta feita por um colega advogado lá do Mato Grosso, que colocou a nós uma dúvida, uma sugestão a respeito de aula, que falava o seguinte, né? Havia um embate lá entre dois colegas advogados e um disse que, na verdade, 1% dos magistrados realmente trabalha, né? É obviamente uma questão polêmica e não vamos entrar nesse aspecto, né? Nós temos, obviamente, profissionais do mais alto nível da magistratura, não há que se discutir em relação a isso. Mas vamos nos ater à questão gramatical, repito, gramatical. 1% dos magistrados trabalha ou 1% dos magistrados trabalham? Qual dos dois? Como é que saímos disso? Vamos lá. Caros colegas advogados, quando falamos a respeito de concordância, é um assunto sem dúvida espinhoso, é um assunto que causa espécie. Mas nós vamos tentar aqui apaziguar a situação. Bem, em português é muito importante saber o que vem a ser sujeito e o que vem a ser predicado. O predicado é uma estrutura em língua portuguesa que contém o verbo e que, obviamente, predica, né? É a qualidade estrutural, sintática do sujeito. Da mesma sorte, quando se fala do sujeito, o sujeito é aquele de que fala, obviamente, o predicado e com quem, até que se prove o contrário, não é presunção absoluta, mas é bem constante, com que o verbo concorda. Bem, então quando se fala, por exemplo, a advogada saiu, o verbo que aí está, saiu na terceira pessoa do singular, deve concordar com a advogada, que seria o núcleo desse sujeito, que também está na terceira pessoa. E veja que eu coloquei a palavra núcleo, né? Núcleo do sujeito. Por que núcleo? O que é núcleo? Quando se fala em núcleo, sintaticamente, o aspecto aqui é processual, não é semântico, não é material, é processual. Núcleo, sintaticamente, não é a palavra mais importante, não é isso. Núcleo, sintaticamente, é a estrutura que tem função substantiva. Pode ser feita por um substantivo, é o caso específico da advogada, de uma palavra que é substantivada, é o caso específico dos pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, ele, não dos oblíquos, né? Por isso nós não podemos falar para mim ver por Deus, né? Segundo a gramática, nada de para mim ver, porque o sujeito aí seria mim, e mim é um pronome pessoal do caso reto. Não, pronome oblíquo, tônico, então ele não pode ser sujeito, mas esse é assunto para outra aula. Então, os pronomes que podem ser sujeito, então no caso específico nós temos aí o eu, é um deles, né, um oblíquo átono em alguns casos, né, no caso mande ou entrar, esse ou é sujeito, mas também é assunto para outra aula. Então, palavras substantivadas e, da mesma sorte, por orações, né? Peticionar bem é importante. Note que o sujeito desse verbo ser é peticionar bem. Peticionar bem, isto é importante. Então, o sujeito pode ser um substantivo, palavra substantivada, o núcleo do sujeito, né? E uma oração. Pois bem, no caso específico em questão, quando se diz a maioria dos magistrados trabalha, a maioria dos advogados trabalha, a maioria dos promotores trabalha, quem seria o núcleo do sujeito? Claro que não poderia ser magistrados, promotores, advogados, maioria. Por quê? Porque note que quando nós falamos em a maioria dos advogados trabalha, maioria é substantivo, observe o dicionário, advogados também. Você pensaria, mas por que você disse claro, já que advogado é substantivo? Porque há um detalhe, o núcleo do substantivo jamais poderá, o núcleo do sujeito, perdão, jamais poderá ser preposicionado. Eu vou repetir, o núcleo do sujeito jamais poderá ser preposicionado em língua portuguesa culta, não tem tradição. Dessa maneira, quando se diz a maioria dos advogados trabalha, a maioria dos magistrados trabalha, a maioria dos promotores trabalha, o núcleo é maioria. E a concordância gramatical, segundo Aurélio, está no fato de que uma determinada palavra sofre alteração morfológica para que ela, da mesma sorte, se harmonize com outra palavra. Dessa maneira, o núcleo do sujeito se harmoniza com o verbo. Não é trabalha? Trabalho não está na terceira pessoa do singular, portanto, advogado também na terceira
pessoa do singular. Dessa maneira, quando se fala em gênero, né, masculino e número singular, o número, nesse caso específico da palavra advogado, da palavra maioria, desculpe, repito, da palavra maioria, maioria na terceira pessoa do singular, no singular em si, concorda com o verbo. Qual seja o verbo? O verbo é trabalha. Então, a maioria dos advogados trabalha. Repito, a maioria dos advogados trabalha, porque esse trabalha, na terceira pessoa do singular, concorda com maioria, que está também no singular, em terceira pessoa. Dessa maneira, a maioria dos advogados trabalha. Você pensaria, mas eu não posso fazer concordância com advogados? Bem, isso tem tradição recente. A língua portuguesa, até o início do século XX, não tinha essa tendência chamada concordância por atração. Mas hoje já é possível, inclusive em provas de concurso. O CESP, o UNB, por exemplo, aqui do Brasil, já aceita. Então, quando eu digo a maioria dos advogados trabalham, a concordância se faz por atração. E daí não há concordância com o núcleo do sujeito, porque advogados, nesse caso a maioria dos advogados, dos promotores, juízes, todos eles vêm com preposição. E essa preposição faz com que eles não sejam o núcleo do sujeito. Em a maioria dos advogados trabalham a concordância por atração. Há uma diferença de sentido? Há uma diferença de sentido. Em a maioria dos advogados trabalha, que é a concordância tradicional, gramatical, dá-se ênfase à maioria, o que me parece ser muito lógico, o que me parece ser óbvio e que me parece ser a preferência. Em a maioria dos advogados trabalham, eu não dou ênfase mais à maioria, eu dou ênfase a colegas advogados. Mas por que não colocar os advogados trabalham? Para que colocar então a maioria, já que se quer dar ênfase a advogados? Então isso é questionável, mas segundo a gramática isso já tem tradição. Agora é bom lembrar que só é possível concordância por atração quando houver lógica, quando houver coerência. Muito comum na imprensa, eu ouço por aí, o nível dos rios subiram. Meu Deus do céu, o nível dos rios não subiram. Aí já não ocorre concordância por atração, porque rio não sobe. Quem subiu foi o nível, que é o núcleo do sujeito. Daí, em maioria dos advogados trabalham, tudo bem. Mas o nível dos rios subiram, nem pensar, o nível dos rios subiu. E quanto à porcentagem? 1% dos magistrados trabalha ou 1% dos magistrados trabalham? Repito, não quero entrar no aspecto que não seja de língua portuguesa. Nesse caso, é um numeral, que é uma palavra substantivada. Ele é o núcleo do sujeito. Dos magistrados, dos advogados, não seria o núcleo do sujeito, porque vem com preposição. Como é que se faz, portanto, a concordância? Ou com o numeral, que é 1, e, portanto, 1% dos advogados, dos magistrados, dos promotores, trabalha, concordando com 1, que é a palavra substantivada, ou 1% dos advogados, dos promotores, dos magistrados, trabalham, concordando por atração. Aí existe lógica, aí é possível. Mas o mais recomendável, né, por alguns gramáticos, é concordar com a porcentagem. Por outros, já é concordar por atração. Os dois são absolutamente possíveis. Agora, por obséquio, caro colega advogado, não faça concordância seléptica, a não ser num caso específico do Manual da Presidência da República, sobre o qual iremos falar em outra ocasião. O que é siléptica? É concordância ideológica. Então, a maioria foram, a maioria trabalham. Isso não existe segundo o padrão formal, porque não existe concordância com trabalham e a palavra maioria. Então, não há harmonia. Há ideológica, mas a gramática não aceita. Coisas como a gente vamos, isso deve ser, evidentemente, evitado. É algo que é inadmissível do ponto de vista formal. Não quero aqui colocar nenhum preconceito linguístico, mas estou falando do ponto de vista da advocacia, da formalidade, né, dos nossos atos no dia a dia da advocacia. Caros colegas, espero ter esclarecido a dúvida do colega advogado a respeito de concordância com porcentagem. Veja que a questão é muito mais complexa, muito mais interessante. Continuamos aqui à disposição na Escola Nacional da Advocacia para falar sobre os assuntos que se referem à última flor do Lácio.